A ideia que trago aqui hoje é falar um pouco dos temas da mobilidade, em particular da mobilidade dos passageiros, mas numa perspectiva de back-office, isto é, quais são as questões que são absolutamente críticas e necessárias serem resolvidas para que nós possamos ter a mobilidade que o Governo pretende e que a população precisa. Eu vou ser breve e lançar telegraficamente alguns temas que nos pareceram, ou que me pareceram a mim, essenciais, partilhar convosco e, de alguma maneira, também servir para o início deste debate que se vai seguir. Primeiro dizer que vivemos hoje, como alguém já disse, não simplesmente uma época ou um tempo de mudança, mas uma mudança de época. Isto é, está tudo a mudar e mudar radicalmente. Seja aquilo que são as medidas relacionadas com a organização do setor, que depois têm implicações práticas relevantes, seja também, como também já foi aqui referido pelo Secretário de Estado, a mudança de comportamento das pessoas. E a mudança de organização das sociedades e das cidades. Tudo isso está a mudar, tudo ao mesmo tempo, e muda todos os dias. E isso é central para nós percebermos melhor porque é que as coisas acontecem ou não acontecem e porque é que elas demoram mais ou menos tempo e também perceber um bocadinho melhor as dificuldades. E com isso também organizar melhor as soluções. E, portanto, e falando um pouco dos operadores de transporte, que é, digamos, daquilo que eu percebo, embora pouco, os operadores de transporte tinham toda a autonomia do mundo e perderam-na. Estou falando agora em particular dos operadores rodoviários, perderam praticamente toda a autonomia, toda a capacidade de intervenção. Isto não é bom nem é mau, tem coisas boas e tem coisas más, mas é importante não perdermos isto de vista. Isto é, os operadores de transporte hoje estão muitíssimo dependentes de entidades externas. E, portanto, a qualidade de serviço e até o seu próprio equilíbrio depende, em muito, do bom funcionamento da organização do sistema e dos outros agentes do sistema. Designadamente, autoridades de transporte, Governo, naturalmente, e o regulador económico, a AMT. E, portanto, hoje a nossa preocupação passou a ser mais de como funcionam os outros agentes do sistema do que propriamente só a preocupação de como é que nós estamos organizados e como é que nós, operadores, funcionamos. Portanto, isso aumenta a nossa responsabilidade e a nossa preocupação. E, portanto, eu iria avançar com 3 ou 4 tópicos daquilo que eu entendo serem os papéis fundamentais de cada um destes agentes para que depois o sistema possa funcionar. Eu começaria pelas autoridades de transporte e pegava numa coisa que foi dita agora pelo Secretário de Estado, quando disse a determinada altura, e bem, que as autoridades de transporte estão muito mais capacitadas ou melhor posicionadas para tomar as decisões, melhor que o Estado Central, para tomar as decisões que acharem melhor serem tomadas ou aquelas que eles entendem respondem melhor às necessidades de mobilidade das populações. E isso, em tese, é verdade, mas como estamos num princípio de um processo de transição, o que acontece com todas as outras entidades, designadamente também com o regulador e com os operadores de transporte, também acontece com as autoridades de transporte. Isto é, ainda estão a aprender. Estamos todos a aprender, mas não temos o sistema consolidado. Portanto, aquilo que tem acontecido muitas vezes, não direi de propósito, ou porque as autoridades de transporte façam isso por pirraça ou por teimosia, mas o que é facto é que têm existido muitos problemas fruto
da pouca experiência, das poucas qualificações técnicas que aqui e ali continuam a existir nos vários agentes do sistema. E, portanto, aquilo que era importante não perder de vista é que, tendo autoridades de transporte um papel fundamental na gestão do sistema e na sustentabilidade do setor, muito embora o Governo, é bom dizer, tenha tido nos últimos anos uma preocupação particular no capítulo do financiamento central, embora relativamente partilhado com as autoridades de transporte, mas é importante deixar claro que as autoridades de transporte, quando organizam o seu sistema de transporte, não podem perder de vista vários aspectos, designadamente a sustentabilidade do sistema e dos operadores de transporte. E não podem só pensar do ponto de vista político, no sentido de eu sou responsável político pelas populações, fui eleito e, nessa medida, preocupa-me resolver os temas que a população precisa de ver resolvidos. Mas temos de olhar com cuidado para toda esta equação, isto é, não olhar só no papel ou na vertente que a autoridade de transporte tem de regulador, de controlador, de controller do sistema, mas também de co-contratante de um sistema de transporte, co-operador. Portanto, há aqui esta dupla qualidade que dificulta muitas vezes o funcionamento, temos de viver com isto, é importante que as autoridades de transporte percebam isso e não entendam que, muitas vezes, os operadores de transporte, quando chamam a atenção para este ou aquele aspecto, não estão a fazer combate político, os operadores de transporte não fazem política, têm a preocupação de cumprir os seus contratos de prestação de serviço público, mantendo a sua sustentabilidade, sob pena de não haver transporte público. E, portanto, eu diria que é uma equação muito difícil, mesmo até a questão das verbas, que o Governo tem selecionado e tem aprovado, no âmbito até muitas vezes, e no âmbito da Lei do Orçamento de Estado, mesmo este circuito do financiamento do setor é algo que nos preocupa e que precisa de ser afinado com as autoridades de transporte. Operadores, Governo, autoridades de transporte. Portanto, deixo esta nota, que é muitíssimo importante. Depois, o papel do regulador. O regulador, neste enquadramento novo, ganha um relevo absolutamente central. E o regulador também está a aprender. Portanto, também foi criado há relativamente pouco tempo, está, digamos, a instalar-se, estas coisas demoram o seu tempo, já foram cometidos alguns erros, o que é normal nestes processos, mas o regulador, muitas vezes, para nós e para o sistema, é, digamos, o exemplo da salvaguarda da sustentabilidade do sistema. Muitas vezes falamos com o Governo e percebemos que o Governo pode ter aqui uma intervenção importante neste ou naquele aspecto, mas o regulador, no que diz respeito à análise e consolidação do sistema, é absolutamente central. Aliás, é uma entidade independente e que tem a capacidade e as competências e as atribuições do ponto de vista legal para poder intervir. E, portanto, tem havido, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista pessoal também, algum déficit de intervenção da AMT em alguns aspectos. Penso que isto também são dores de crescimento, de consolidação. É importante que a AMT assuma o seu papel, tem de ser proativa, sobretudo ao nível da análise dos contratos de serviço público. Todos os contratos são propostos pelas autoridades de transporte à AMT e a AMT tem de os validar. E esse é um ponto central, crítico e muito importante para que sejam aprovados e subscritos contratos equilibrados. Por força da pouca experiência que existe em muitos municípios, pode haver aqui e ali, sobretudo nesta primeira geração de contratos, algumas falhas, mas elas têm de ser obrigatoriamente corrigidas, algumas ainda no decurso da execução do contrato de primeira geração e, obrigatoriamente, nos contratos de segunda geração, não podem ser repetidos os erros que foram cometidos
nos primeiros contratos. E estamos a falar, em termos gerais, de sustentabilidade inicial e depois também ao nível do acompanhamento da evolução dos custos. Porque uma coisa é ter um contrato sustentável no primeiro ano e depois deixar de ser sustentável. E a solução não tem que ser necessariamente o recurso ao chamado REF. Não é? Portanto, que esses são mecanismos perfeitamente excepcionais que devem ser usados em situações limite, quando há alterações excepcionais da conjuntura. Os contratos de serviço público têm de salvaguardar aquilo que é a evolução normal, conjuntural, dos custos de produção e até das alterações que se vão ocorrendo ao nível da procura e do desenho das cidades e do território. Portanto, tem de haver, vou dar um exemplo, todos os contratos devem ter obrigatoriamente uma cláusula de revisão de preços que inclua os aspectos fundamentais que são determinantes para a sustentabilidade dos operadores, a variação dos custos dos recursos humanos, dos custos com pessoal, a variação dos custos com os combustíveis, a variação dos custos com, por exemplo, os custos de manutenção. Existe por toda a Europa, existem exemplos que nós podemos olhar. Algumas CIMs já adotaram cláusulas de revisão de preços interessantes e equilibradas, mas muitas, a maioria, não. E, portanto, isso tem sido um problema que temos conversado com o Governo e com a AMT, com o regulador, que não está resolvido e é determinante para a sustentabilidade do sistema. Deixo aqui esta nota central. O papel do Governo continua a ser muito importante, muito embora tenha transferido responsabilidades desta área para outras entidades. O papel do Governo é insubstituível, designadamente, ao nível do acompanhamento dos processos, de estar atento àquilo que são as necessidades de alteração legislativa, por exemplo, e também o seu papel de influência junto das demais entidades, designadamente das autoridades de transporte e de esclarecimento. Eu sei que há esse esforço da parte do Governo, temos provavelmente de intensificar esta atuação numa perspectiva de atuar supletivamente. É sempre a nossa preocupação e que temos transmitido isso ao Governo. Muito bem, as competências estão distribuídas, mas às vezes não são exercidas, ou são exercidas de forma inadequada. E o Governo tem aqui um papel central de atuação supletiva, subsidiária, digamos assim, relativamente à prestação de serviço público e garantir, porque o Governo também tem essa responsabilidade geral de garantir a sustentabilidade do funcionamento do sistema. E, por último, o papel dos operadores. O papel dos operadores, ao nível micro, é praticamente executar bem aquilo que é o serviço que está determinado a ser executado. Basicamente é isso. Ter a capacidade de garantir os meios necessários para que a população tenha o serviço que está previsto. Só que isto tem muita coisa por trás. Portanto, tem de garantir os meios humanos e materiais, digamos, isto cabe tudo numa frase curta, mas o que é facto é que, para isso ser garantido, têm de ser garantidas muitas outras coisas antes. E nós também não estamos fora do sistema, estamos preocupados também com a evolução, com o futuro, com tudo aquilo que se prevê venha a ser a mobilidade no futuro, e, portanto, estamos, de facto, preocupados com muitas matérias a nível estrutural. E eu começaria por destacar duas ou três. Primeiro, as metas da transição energética. Nós ainda temos, não obstante já existir um esforço de reconversão de frotas, mas a percentagem ainda é bastante pequena, queremos ser parceiros atuantes na transição energética. Nós sabemos que a principal responsabilidade pela pegada de carbono é dos automóveis ligeiros, naturalmente, não é tanto dos autocarros, mas também temos essa responsabilidade e queremos estabelecer com as entidades, designadamente com o Governo, um plano negociado de reconversão de frotas.
Estamos muito preocupados, como eu já referi, com a contratualização do sistema e a própria avaliação do processo. Para nós é absolutamente fundamental que a AMT avalie o processo de contratualização para introduzir as alterações necessárias. Naturalmente, a sustentabilidade económica e do setor e o seu financiamento. Portanto, a questão do financiamento, o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu o esforço na proposta de lei de Orçamento de Estado para reforçar o financiamento do sistema e disse que são as verbas para os operadores, mas, enfim, dito isto de forma um bocadinho mais descodificada, as verbas são para as autoridades de transporte, ele depois, na segunda parte da frase, referiu isso, mas é só para deixar claro que as verbas, tirando uma ou outras a questão dos passos 418 sobre 23, que tem uma ligação direta do Governo aos operadores, e do passo social mais, tirando esses segmentos de tarifário social, tudo aquilo que se chama financiamento para o serviço é canalizado para as autoridades de transporte. E, portanto, volto a referir a importância do bom funcionamento, do bom relacionamento que deve existir entre Governo, autoridades de transporte e operadores, sob pena de se perder naquilo que o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu como a maior capacidade das autoridades de transporte para discernir aquilo que é fundamental para as populações, mas isso, por vezes, também há aquela questão, também a vertente política, também temos os calendários eleitorais, tudo isso, que convivemos perfeitamente com isso, mas é só um alerta para que esta autonomia das autoridades de transporte tenha de ser acompanhada para que ela possa funcionar. Naturalmente, estamos também um pouco preocupados com outras matérias, e com isto terminava, mais conjunturais, que têm a ver com o nosso funcionamento imediato. Temos preocupações sobre a remuneração adequada dos contratos que já estão em vigor. Temos muitos contratos que estão já debaixo d'água relativamente a um conjunto de variações de custos. Hoje vivemos numa sociedade em que é muito fácil a inflação subir, descer, os custos de combustíveis disparam, os custos com as componentes de manutenção disparam, etc. E isso acontece hoje, e acontece para a semana, e acontece daqui a um mês, e não acontece daqui a um ano, está a acontecer todos os dias, e os operadores têm de responder imediatamente àquilo que são estas variações, muitas delas muito significativas. Temos um problema de concorrência desleal, que é muito importante que não seja descurado. Hoje, nesta sociedade muito aberta, muito digital, e que exige uma regulação e uma fiscalização apertadíssima, nem sempre isso acontece no setor dos transportes, e os operadores cumpridores têm o direito de exigir que seja feita essa fiscalização, e acontece concorrência desleal em muitos segmentos, e depois outros aspectos relacionados com a simplificação de processos, ao nível administrativo, que parece que não tem muita importância, mas tem. Um tema central que já está a ser desenvolvido pelo IMT, que é a redução, o estudo da possibilidade de redução da idade mínima para motorista de serviço público. Parece um tema menor, mas não é um tema absolutamente central. Nós hoje temos uma carência grande de candidatos a motoristas e nós acreditamos que há uma razão central para isso. Há várias, mas uma delas é muito importante e pode ser resolvida do ponto de vista legislativo. É com que idade é que é possível ser-se motorista de transporte público em Portugal. E hoje, digamos que para um serviço pleno, para ser motorista de autocarro, precisa ter 24 anos. Aos 24 anos, qualquer jovem que não queira fazer um ensino superior já tem o seu trabalho. Não está à espera 5 anos ou 6 para ser motorista de serviço público. Não está à espera. Encontrou outras alternativas. Temos de reduzir a idade. Há muito receio sobre a questão do risco e sobre a questão da responsabilidade. Lembro que podemos ter licença de porte de arma aos 18 anos, lembro que se podem conduzir avionetas, penso que também aos 18 anos. Enfim, temos muitas situações. Acho que é um problema cultural e um problema também, enfim, que tem a ver com uma reserva mental relativamente a esta matéria. Temos de trabalhar. Isso está a ser discutido ao nível da União Europeia.
está para sair uma recomendação aos Estados-membros para que possam reduzir. Esperemos que este processo continue. E depois temos outros problemas, como a celeridade, digamos, na compensação aos operadores naquilo que lhes é devido, é um tema recorrente, e uma questão central, e com isto termino, sobretudo para os autocarros nos grandes meios urbanos, que é a questão da velocidade comercial. Temos de voltar a olhar para este tema com olhos de ver, designadamente ao nível da entrada nas grandes cidades. É absolutamente central resolver este problema. O Sr. Secretário de Estado referiu a questão dos BRTs. É uma solução. Temos de ir mais longe, designadamente nas grandes cidades, de irmos mais longe, porque não podemos continuar a assistir a autocarros novos, mais autocarros. Aumentámos na área metropolitana de Lisboa, desde janeiro, enfim, desde já o ano passado, mas em pleno, desde janeiro deste ano, cerca de 30% da oferta, e as pessoas continuam a reclamar que os autocarros chegam atrasados porque há trânsito. Portanto, isto é uma situação que tem de ser resolvida e que pode ser resolvida do ponto de vista da decisão política, administrativa. Não é preciso nada, é só criar canais, à semelhança do que se passa com outros modos de transporte em que têm canais dedicados e são, por essa razão, muitíssimo mais pontuais e fiáveis. É só olhar e perceber que temos também de fazer isto para o transporte rodoviário, sobretudo nas cidades. A Carris também se queixa muito dessa situação. E, sobretudo, à entrada das grandes cidades. Temos de encontrar soluções. Enfim, era isto que eu queria avançar e muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigada à Eurotransporte pelo convite. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e os restantes presentes, os meus colegas de painel. Penso que hoje já ouvimos aqui temas muito interessantes, quer do lado daquilo que já foi feito ou que está a ser feito, e é muito. E quando vemos num resumo no inicial do Sr. Secretário de Estado, percebemos que tem sido feito muito, mas também percebemos que ainda há muito a fazer e há muitos desafios a concretizar. Portanto, aqui neste painel temos hoje realidades distintas, portanto, reuniu-se aqui o urbano por excelência, portanto, temos aqui o Dr. Pedro Bogas a representar a Carris, peço desculpa, a Transdev, que tem a coexistência de várias operações urbanas, operações intermunicipais, e depois temos aqui a experiência da Lesíria, na dupla perspectiva, não é? Que é do operador e da entidade que no fundo regula e que percebe se está a funcionar bem, e penso que isto nos vai ajudar a perceber até as várias realidades que temos a nível nacional, portanto, o muito urbano e depois os desafios que são colocados pelo contexto da ocupação dispersa e mais rural. E nós aqui falamos muito das entidades públicas, das entidades privadas, mas eu, para esta conversa, gostava de pôr um pouco a tónica, fazer um ligeiro balanço sobre o que foram estes últimos anos, e foram muito desafiantes. Eu estou do lado da consultoria e fui acompanhando todos estes processos, todos estes contratos. O contrato que é feito hoje já não tem nada a ver com o passado, ainda há aqui um caminho a fazer, mas no fundo valia a pena apontarmos primeiro as melhorias. Mas o que é que têm sido as melhorias? O que é que estes novos contratos, esta tónica que se está a pôr de uma forma consistente, determinada, ao nível da melhoria do transporte público, no papel que ele tem que ter na nossa mobilidade, como é que assentem nas vossas operações? Que conquistas foram feitas? Não sei, começava pelo Sérgio, eventualmente. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Sim, foram elencados pelo Sr. Secretário de Estado uma série de dinâmicas que estão a acontecer e confirmo que elas estão a acontecer no mercado. É um momento de grande aprendizagem, mas de grande dificuldade também. De facto, as boas notícias é que há um fenómeno que está a ser percorrido, ou seja, a autoridade como decisora da sua política de transportes é, na minha opinião, determinante, porque o serviço de transporte é um bem público e, como bem público, deve ser definido pelas autoridades, mesmo quando as autoridades optem, em condições específicas, que a melhor solução para esse serviço é a liberalização, como acontece em alguns segmentos de mercado do transporte público.
Claro que, na realidade que nós conhecemos, as autoridades não estavam preparadas para lançar este tema, mas isso não invalida que o caminho está a ser feito. E o que eu gostaria de desafiar um pouco, porque o Cabasso Martins referiu aqui o regulador, nós não podemos perder tempo em fazer a avaliação do que está a acontecer e tirar daí ilações para a próxima geração. Nós vamos provavelmente a 60% do número de contratos lançados, ou seja, não é propriamente um sucesso em termos de velocidade, mas rapidamente vamos chegar ao fim dos primeiros que foram postos em prática. E, tanto quanto conheço, não há nenhum processo em curso de avaliação sistemática daquilo que pode ser ensinamentos para as autoridades. Julgo que também se está a perder a oportunidade de haver benchmark entre operações e também de pontos de encontro entre os técnicos e há áreas metropolitanas e há CIMs com capacidades técnicas muito desenvolvidas. E há outras que, de facto, têm grandes dificuldades e é uma pena o Estado não aproveitar a oportunidade para juntar essas pessoas e poder formar e criar um certo nível, tanto de orientação estratégica para aquilo que são os princípios básicos dos contratos, o que é fundamental neles, mas também naquilo que é dotar essas entidades com competências que sejam mais ou menos niveladas. Do ponto de vista do operador, naturalmente, o tema dos equilíbrios económicos são os mais relevantes. Acho que o setor tem um papel a fazer em termos de autorregulação. Nós temos de ter uma forma de dar às autoridades, sinalizar às autoridades o que é que são operadores capazes e menos capazes de fazer uma determinada operação com uma certa complexidade. Mas à parte da questão dos equilíbrios, que naturalmente é aquilo que nos paga o salário ao final do dia, do ponto de vista mais cívico, o que mais é frustrante é a ausência de oferta na generalidade do país. Ou seja, o dinheiro que agora foi distribuído, que foi emprego no Orçamento de Estado, oxalá não seja todo para Lisboa, mas mesmo não sendo todo para Lisboa, a probabilidade de ser em grande parte utilizado em tarifários vai ser uma tendência muito, muito forte, porque o mercado eleitoral existe. Mas, na realidade, é a medida mais ineficiente que pode haver onde não há transportes. Onde há transportes, naturalmente, os tarifários é algo muito, muito importante. Onde não há, não é tanto assim. Enfim, depois podemos falar dos tarifários noutra dimensão. Vou passar. Se calhar passava aqui à Sónia para deixar a segunda mulher do painel falar. Pedir também um pouco aqui a experiência da Alzíria, que no fundo acaba por também, fazemos esta ponta, acaba a ser um contexto totalmente diferente daquilo que vamos ouvir relativamente a Lisboa, nomeadamente. Se me podia dar o contributo. E eu aqui pedia-vos um pouco para o passageiro. O que é que nós estamos a conseguir alcançar com estes contratos? Porque nós temos estado a falar do operador, da autoridade de transporte, do regulador do Estado, e eu sinto que nestes diálogos que temos tido, o passageiro está aqui um pouco escondido, e na verdade se calhar é a altura de o trazer para cima da mesa e perceber o que é que ele precisa, porque em última análise é a pessoa a quem estamos a servir, e portanto nessa perspectiva desafio-vos a dizer quais são as conquistas que nós estamos a conseguir para os passageiros, o que é que lhes estamos a dar de melhor, de diferente, que os consiga atrair para aqui. Bom, olá, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, antes de mais, e dar os meus parabéns pela iniciativa, porque de facto é importante de vez em quando nós sairmos da nossa luta diária e da nossa atividade e sentarmos-nos um bocadinho a refletir sobre aquilo que nos preocupa e sobre aquilo que é o nosso setor e sobre aquilo que gostaríamos que fosse o nosso setor. Já foi muito dito aqui hoje e vamos correr todos o risco de nos repetir em N situações. Eu vou tentar responder ao repto da Susana, mas não vou conseguir fazê-lo de uma forma tão linear e objetiva, falando apenas da Alzíria, porque a Alzíria é uma situação muito específica e que eu vou falar um pouquinho, se calhar mais no final da minha intervenção. Mas, no geral, para o nosso passageiro, para as pessoas que viajam connosco, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos prestar um bom serviço, correto? Acho que isso é óbvio, ninguém duvida desta questão.
mas de tudo o que foi dito aqui, de tudo o que vai ainda ser dito, porque vamos repetir-nos a todos, é impossível não o fazer, para mim há uma palavra que se calhar podemos resumir simplesmente a uma palavra: sustentabilidade. Parece moderno, não é? Parece que está na moda, mas a questão é muito mais abrangente do que uma questão ambiental. E eu digo porquê? Porque é sustentabilidade, ok, do ponto de vista ambiental, todos sabemos, e todos falamos, e vamos falar, mas também é a sustentabilidade do nosso sistema e dos nossos operadores. E isso é algo que só começou a ser falado, quer queiramos, quer não, se calhar, com o Covid. Porque já antes nós tínhamos N operações suportadas em autorizações provisórias que são e que eram insustentáveis do ponto de vista económico ou financeiro. E, portanto, como é que nós podemos ter um operador a executar uma operação, a fazer um bom serviço, a prestar todos os dias o melhor serviço possível aos passageiros, a tentar ter boa frota, se não tivermos uma atividade que seja economicamente sustentável, autossuficiente? E não podemos pensar que são as atividades, enfim, que os operadores podem fazer noutro contexto que não o transporte público, que vai ser a sustentabilidade do transporte público. Não é. Ou seja, isso desvirtua o sistema. Se olharmos para o Regulamento 1370, ele próprio diz que isso não é possível. Ou seja, limita essa situação, condiciona essa situação. E, portanto, não falamos agora só dos contratos que estão em vigor, temos que falar do que aconteceu no pré-Covid, do que aconteceu ou do que vai acontecer nos contratos que vão surgir a seguir, ou que já surgiram e estão em percurso. E, portanto, nós, para podermos servir bem o nosso passageiro, para darmos melhor frota, para darmos uma melhor tipologia de oferta de títulos, porque hoje a questão da mobilidade já não é o que era, portanto, aquela aleatoriedade surgiu. As pessoas já não querem só viajar de A para B, e já não querem viajar de segunda a sexta. E, portanto, a própria questão que o Sr. Secretário de Estado falou há pouco do teletrabalho também acaba por influenciar esta necessidade divergente. E, por isso, se nós queremos dar mais oferta, e estamos a fazê-lo, se queremos melhorar a frota, e estamos a fazê-lo com meios próprios, se queremos melhorar os meios tecnológicos, ou seja, os sistemas de bilhética, os sistemas de apoio à exploração, os operadores não podem, de forma alguma, conseguir fazer isso se não tiverem atividades sustentáveis. Portanto, a sustentabilidade do sistema aqui é o ponto-chave, digamos assim, para que no futuro e no presente nós possamos continuar a melhorar o nosso serviço ao passageiro. Por outro lado, e em termos de sustentabilidade, ou seja, a outra vertente da sustentabilidade, é a questão da frota. E todos sabemos, a questão ambiental. E aí o que eu questiono é porquê ir de 8 a 80 em 3 segundos? Porque não fazer um passo intermédio? Nós sabemos que têm existido avisos para financiamentos do diferencial do preço das viaturas elétricas e hidrogênio para os combustíveis habituais. E muitas vezes nem se consegue financiar isso a 100% porque há muita procura, é necessário fazer rateio, etc. E a questão que nós fazemos é, sabendo nós que a idade média da frota, e não estou a falar das grandes cidades, Lisboa e Porto, eu limito-me tudo o que eu falar, por favor, considerem que estou a falar das regiões da província, entre aspas, ou seja, das regiões do interior, das cidades mais pequenas, das cidades de baixa densidade populacional. E, portanto, aqui a outra questão para a sustentabilidade deste caso ambiental é, por que não ter um ponto intermédio em que são financiados, que é financiado o investimento à frota menos poluente, que já existe, mas que não é ainda a elétrica e não é ainda a hidrogênio. Até porque nós sabemos que a maior parte, e estou a falar para aí 95% da frota que existe hoje nestes operadores, não é urbana. E, portanto, não sendo urbana, as questões tecnológicas sujeitas a este tipo de frota são ainda muito inseguras, ou não digo insustentáveis, mas deficientes, digamos assim. E, portanto, deixo este repto que é os 70 milhões que hão de vir aí, não sabemos como, primeiro, que não sejam só para serviço urbano,
que tenham em conta as regiões que não as grandes cidades e que possamos, com menos investimento, quer dos operadores, quer do próprio Estado, melhorar drasticamente a idade média da nossa frota e a qualidade dessa frota, o que também vai contribuir para a sustentabilidade e para o atingir os objetivos do ponto de vista ambiental. Portanto, não vamos de 8 a 80, mas fazemos um pontinho intermédio, talvez possa ser uma boa solução. Agora pedia ao Pedro Volga, que na verdade já tem uma frota ambientalmente sustentável, está não totalmente, mas vai no pelotão da frente, se nos pode acrescentar alguma coisa relativamente a esta perspectiva dos passageiros. Sim. Muito bom dia e antes de mais muito obrigado pelo convite à Eurotransporte, dar esta oportunidade à Carris para poder falar do que é que estamos a fazer e a contribuir para a mobilidade mais. Relativamente, falava do cliente, e para nós o cliente é naturalmente fundamental. E o nosso plano tem como mote a mobilidade inteligente do futuro e assenta em 2 pilares: a melhoria da eficiência e qualidade do serviço, por um lado, e a sustentabilidade, por outro. E essa melhoria da eficiência e qualidade do serviço está precisamente centrada naquela que é a experiência de viagem do cliente. Como é que nós podemos melhorar essa experiência de viagem? Porque, na verdade, o nosso grande adversário é o transporte individual. Então, os outros operadores são os nossos parceiros, mas o transporte individual é o nosso adversário. A Carris, atualmente, com a procura atual, retira qualquer coisa como 120 mil a 130 mil carros por dia da cidade, fora o resto do sistema. E nós estamos a sentir um incremento da procura e acreditamos que, com as metas que temos definidas, poderemos vir a retirar qualquer coisa como 150 a 170 mil carros por dia da cidade. Portanto, temos logo aqui um impacto muito relevante quer para a mobilidade da cidade, quer, inclusive, para a atração para o transporte público. Só que nós, para fidelizarmos os clientes ao transporte público, temos que lhes dar uma boa experiência de viagem. Essa experiência de viagem começa naturalmente logo na frota, como dizia, para termos uma boa oferta e termos veículos com qualidade, veículos que são confortáveis, veículos que são seguros, e estamos a fazer um grande investimento nessa ordem. Segundo o nosso plano, para ter o horizonte de 26, o plano atual, temos previsto um investimento de 170 milhões de euros na renovação da frota. Ainda recentemente, no passado mês de setembro, inaugurámos a operação com os 15 novos elétricos articulados, que é um investimento muito considerável também para a Carris. Nós vamos receber até ao início do próximo ano 30 autocarros elétricos standard e mais 14 autocarros elétricos mini, os primeiros autocarros deste perfil, desta tipologia que a Carris vai ter elétricos, e portanto vamos poder chegar a meados do próximo ano com praticamente 50% da frota sustentável e chegar a 2026 com 80% da frota a energias limpas, uma frota amiga do ambiente. Mas não basta ter autocarros com boas condições para ter um bom serviço, como todos nós sabemos. E, portanto, há aqui um conjunto de momentos-chave que identificámos e que temos que otimizar para proporcionar essa boa experiência. Desde logo, o planeamento da viagem. Hoje as pessoas não querem estar na paragem à espera do autocarro. E por isso estamos a desenvolver a nossa aplicação de forma a que as pessoas possam fazer um planeamento adequado à viagem, tenham informação fidedigna e em tempo real. Depois é muito importante a acessibilidade ao próprio serviço. E estamos também aí a trabalhar, quer com o desenvolvimento do projeto do cartão bancário, contactless, quer com o projeto do acesso com o telemóvel, com a aplicação no telemóvel. Depois, é ainda muito importante que temos tripulantes capazes, bem formados, para poderem realizar o serviço com qualidade. O capital humano é fundamental para a Carris. A Carris tem 151 anos de história, fizemos agora recentemente o nosso aniversário, tivemos agora o nosso aniversário, e um dos fatores primordiais para o sucesso da Carris, historicamente, é exatamente a qualidade dos seus recursos humanos. E, portanto, os autocarros não andam sozinhos, pelo menos ainda, nem os elétricos, e, portanto, precisamos também de ter tripulantes, de fazer o recrutamento. Como já foi aqui dito, o recrutamento tem sido um processo cada vez mais complexo. Mesmo assim, este ano recrutámos 110 novos tripulantes e para o ano contamos a recrutar um número mais ou menos na mesma ordem e, portanto, capacitar e preparar os nossos tripulantes também para a própria função de relações públicas, de relação com o cliente.
e libertá-los de funções como a função de cobrança, exatamente com a introdução das novas tecnologias. Depois temos também a segurança, as pessoas querem ter uma viagem segura e, portanto, os novos veículos evidentemente contribuem, mas ainda agora certificámos também o nosso plano de sistema de segurança e, portanto, fomos o primeiro operador a consegui-lo e também é uma aposta nossa. Mas todos estes fatores podem estar satisfeitos e ainda assim a experiência de viagem não ser boa, porque há um último fator que é decisivo, que é o da eficiência da viagem, isto é, o tempo de viagem. E, portanto, e aí, para quem opera no meio urbano, como é o caso da Carris, temos algumas dificuldades. É um meio naturalmente muito congestionado, a nossa velocidade comercial sai penalizada, e agora, pelas vicissitudes próprias das obras na cidade, tem saído um pouco mais penalizada, e nós estamos a tomar algumas medidas, são projetos pilotos que estamos a desenvolver, de prioridade semafórica, etc., mas temos um grande projeto para melhorar exatamente esse aspecto, que é o novo plano de rede. Portanto, este plano de rede já tem aproximadamente 15 anos, tem sido remendado, mas já não é adequado à realidade e à dinâmica da cidade. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer, estamos já na fase de projeto, depois há uma fase muito difícil, como todos sabem, que é a fase de implementação, e essa tem que ser um pouco atrasada, face exatamente ao que referi há pouco, que é a questão das obras na cidade, mas é urgente termos um novo plano de rede. E, portanto, estas são algumas medidas, temos mais centradas na melhoria da experiência de viagem e na fidelização do cliente. Deixe-me só acrescentar um ponto. Há uma medida muito importante que a Câmara Municipal de Lisboa tomou e que o Governo muito bem agora acompanha, que é a medida da gratuitidade. E ela, de facto, é essencial para captar novos clientes para o sistema, desde novos, portanto, nos sub-23, mas também proporcionar esse acesso ao sistema aos mais de 65, no caso de Lisboa. E se nós não melhorarmos estes aspectos, nós vamos também perder estes clientes, porque as pessoas, evidentemente, que gostam de ter um acesso gratuito a um serviço, mas se o serviço não tiver qualidade, acabam por se desinteressar. E, portanto, é urgente fidelizar também esses clientes. Muito obrigada. Agora pedia ao Dr. António Torres, na perspectiva da autoridade, o que é que tem sido este pensar de redes e de contratos no sentido de dar mais qualidade aos passageiros, captar mais procura? Então, muito bom dia a todos. Agradecer o convite, o qual fiquei muito surpreendido em ser convidado, até porque estou aqui perante Transdev, Barraqueiro, Carris, e portanto vem a comunidade intermunicipal, sinto-me um bocadinho como o Asterix e aquela aldeia gaulesa em termos de autoridade de transportes. Como foi dito, portanto, a transferência de competências delegou nas comunidades ou nos municípios nós sermos autoridade de transportes, há 6 ou 7 anos, já não me recordo muito bem, temos todos andado a aprender. Tivemos que recrutar técnicos capacitados, mas julgo que, na globalidade, julgo que o país ficou melhor, porque Lisboa estar a decidir sobre uma carreira em Frei Espada à Sintra, enfim, não me parece, eu acho que as decisões devem estar muito mais próximas dos cidadãos e nas comunidades intermunicipais, como autoridade de transportes, nós tomámos melhor conhecimento, em parceria até com os 2 operadores, sobre as carreiras que existiam, porque quando a delegação de competências foi feita, e não me levem a mal, nós perguntámos a quem do Estado, deem-me lá as carreiras georreferenciadas, esqueçam, não existiam. Portanto, nós esse trabalho fizemos e, portanto, agora temos um conhecimento muito melhor do que é a rede, do que são as dificuldades, do que são os operadores, mas aprendemos, continuamos a aprender, mas julgo que, portanto, a medida foi boa. O PARTE foi uma medida muito boa também, implementada pelo Governo, embora existam diferenças, Sr. Secretário de Estado, naquilo que diz respeito às áreas metropolitanas e às outras comunidades intermunicipais. E é preciso pensar no assunto, que é, se nós transferimos dinheiro para onde existem transportes e não transferimos dinheiro para onde eles não existem, depois a divergência vai se acentuar entre litoral e interior. Ainda para mais,
com a comunidade intermunicipal de Alzíria do Tejo, que faz fronteira com a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, eu tenho muita dificuldade e faço um esforço enorme todos os dias para explicar às pessoas de Samora Correia que, embora estejam mais próximos de Lisboa do que Mafra ou Setúbal, porque é que têm que pagar um passe mais caro do que essas pessoas. Ou seja, acho que estas arestas deviam ser aprofundadas. Eu estou a dizer que isto é mais difícil de explicar nas zonas de fronteira com as áreas metropolitanas, porque se calhar em Aveiro acontece a mesma coisa face à proximidade da área metropolitana do Porto, porque nós estamos mesmo na periferia da área metropolitana, onde toda a gente anda a 40 euros, eu lá consegui negociar com a CP o comboio, disseram-me que não podia ser 40 euros na Zambuja e eu pus 40,50 cêntimos, portanto as pessoas da Zambuja já não sofrem tanto. Meti o transporte com 50% de desconto, a ferrovia 35%, no sentido de potenciar, os alunos até ao 12º ano não pagam nada, e portanto tem sido este o esforço no sentido do parto. Sustentabilidade. Passa um bocado por aí. Eu reconheço que nestas tem que se ter em conta aquilo que não é área metropolitana. Obviamente que eu ouvindo aqui a Carris, quer dizer, eu quase que me apetece, quando tiverem 50% dos veículos elétricos, eu quase que me apetecia pedir 7 emprestados para pôr na cidade de Santarém, que é a capital do distrito. Mas vamos lá ver, quando nós estamos a falar de um território com 4.000 km², com uma densidade populacional de 55 habitantes, em que a sustentabilidade dos transportes públicos na Alzíria do Tejo advém muito dos estudantes, é das estudantes, há dois tempos de transportes públicos na Alzíria do Tejo, quando há aulas e quando não há aulas. Portanto, são as aulas e os meninos irem para as escolas, etc., que em grande parte fazem a sustentabilidade que existe dos transportes públicos na Alzíria do Tejo. E, portanto, eu julgo que tem que se olhar o Governo, com as medidas boas que tomou em termos de parte para o trans, ter a noção de que há transportes públicos para além das áreas metropolitanas e então, quando naquelas áreas onde nós estamos mesmo colados às áreas metropolitanas, temos que fazer um esforço enorme para explicar às populações porque é que, sei lá, em Vila Franca de Xira pagam 40 euros de um passe e depois em Samora Correia, que fica a 7 km de Vila Franca de Xira, já estão a pagar. Portanto, é preciso investir mais, na minha opinião, nos transportes destas sub-regiões, até para tornar os sistemas mais sustentáveis. Nós, em termos de autoridade de transportes, vamos fazendo os possíveis. Estamos agora a implementar o transporte a pedido, vamos ter 50 circuitos, um bocado para melhorar a qualidade de vida dos nossos habitantes que estão em aldeias e muito do transporte a pedido é para que elas possam 3 vezes por semana ou ir à sede do Conselho, ou ir a um centro de saúde, ou ir às finanças, resolver um problema de um serviço de interesse geral. E, portanto, nós, em termos de autoridade de transportes, estamos a tentar casar aquilo que é o transporte urbano e interurbano com o transporte flexível. Eu gostava de ter o orçamento da Carris, mas não consigo na Alzíria do Tejo. Não me importava. Até porque, deixem-me só dizer uma coisa, o vereador da mobilidade de Lisboa, que tem um orçamento para aí 200 ou 300 milhões, eu se calhar, se somar os orçamentos das minhas 11 câmaras, não chega a 200 milhões. Sei lá, Almeirim 20, o outro 20, Santarém vai aos 60. Sou o vereador da mobilidade, tem mais dinheiro em Lisboa do que os meus presidentes todos da Alzíria do Tejo. Sou secretário de Estado, é preciso criar um pipeline não digo de dinheiro, mas é preciso atenuar estas assimetrias entre as grandes áreas metropolitanas e os transportes nas outras regiões. Eu não me considero interior, mas estou aqui na periferia e tem-se muita dificuldade até para depois responder às questões com os operadores. Muito obrigada. Eu ia pegar um pouco naquilo que disse e também naquilo que o Pedro Bogas falou. Portanto, a Carris está a pensar na reestruturação da rede de autocarros, que acho uma excelente notícia, porque, na verdade, quer as cidades,
quer as ligações entre periferia e cidades, são dinâmicas e estes contratos, um dos reflexos, ou no fundo uma das reflexões que nós temos vindo a fazer, estamos a fazer aqui contratos muito estruturados, muito fechados naquilo que diz respeito à descrição da oferta, que talvez não seja assim tão interessante quando pensamos em contratos de 5, 6, 8, 10 anos, enfim, são menos habituais. Mas nós temos estado, e apontou isso de forma muito clara, e nós desenhamos, sobretudo quando estamos nestas zonas de densamento povoadas, estamos a desenhar ofertas para o transporte escolar. Nós sabemos isso. Nós acompanhamos várias unidades intermunicipais e o grosso da procura são passos escolares. É um movimento de ir de manhã, à hora do almoço, talvez haja um serviço, depois volta e regressa à tarde. E isto traz desafios muito grandes. Agora, porque nós acabamos por estar dos vários lados, percebemos do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade económica da operação, é um pouco... temos um serviço muito concentrado ali em 2 ou 3 horas no dia, o resto é paisagem. E, por outro lado, a verdade é que não é possível ter serviço de 15 em 15 minutos, porque não temos procura que justifique, mas talvez houvesse uma procura que nós talvez não estejamos a responder de forma possível, eventualmente com custos marginais que não eram muito significativos, incrementando essa oferta. Houve aqui uma necessidade, e percebo, as autoridades viram-se confrontadas com custos que não estavam à espera de ter ao nível das operações de transporte público e, portanto, quiseram racionalizar e reduzir ao máximo aquilo que eram os encargos que iam assumir. Mas agora que começamos a pensar, já temos um melhor conhecimento como é que é a formação de preço e por aí adiante, não será de equacionar nos próximos contratos, isto já é uma provocação, um reforço da oferta, mesmo para períodos, mesmo para fora do período escolar, em que nós temos ideia que não vamos ter uma procura que enche um autocarro, mas vamos criar um hábito da utilização do transporte público, o acesso ao transporte público e, eventualmente, garantir que a operação, nomeadamente se for em prestação de serviço, então será mais fácil, acaba por ser mais facilmente sustentável, porque também há maior equilíbrio na utilização dos recursos. Esta é uma questão. E depois, pensando nos alunos, os alunos, no período escolar, vão para a escola, mas eu fico a pensar, então o que é que eles fazem fora do período escolar? Eles não precisam socializar com os outros alunos. Porquê é que nós reduzimos? Talvez fizesse sentido mudar os horários, mas não faria sentido pensarmos numa oferta de socialização, no fundo, que os revivesse no sítio onde moram, garantindo o acesso aos outros amigos, aos colegas, às atividades que frequentam, porque eles vão ficar em casa o verão todo. Isto é um misto desafio, portanto, se nós podemos pensar nas redes, não respondendo estritamente àquilo que é o óbvio, que é o transporte escolar, e isso não seria também uma forma de tornar mais visível a oferta e ir à procura de novas procuras, passando pelo pleonasmo. A Susana acabou de descrever nesta introdução aquilo que é o nosso pensamento sobre a realidade atual dos contratos fora da área metropolitana de Lisboa. Eu fico cheio de inveja de ouvir aqui o meu colega falar destas questões da experiência do consumidor, porque nós estamos muito, muito longe de pensar nessas coisas, infelizmente. O que acontece nas áreas fora da área metropolitana de Lisboa, como disse há pouco, é que não há transporte, ou seja, há só transporte escolar, e o transporte escolar é o mais ineficiente que pode haver na organização de uma rede de transporte. Não há nada que o consiga reequilibrar, ou seja, as oportunidades a custo marginal de oferecer às populações serviços é imensa e, insisto, a preço marginal. E isso é essencial. Se nós queremos, de facto, trazer as pessoas do transporte privado para o transporte público, tem de haver oferta. Ofereçamos todos os espaços que queiramos e não vamos ter as pessoas do transporte, também como referi anteriormente. O paradoxo aqui, depois, ao nível daquilo que é o acesso das pessoas, há várias coisas que hoje estão-se a dar passos muito tímidos, mas que podiam ser muito mais rápidos. As pessoas precisam de informação do que há, ou seja, já estamos a assumir que há um transporte. A partir do momento que há um transporte, nós não podemos ter um passo que é do ponto A para o ponto B, porque as pessoas têm múltiplos usos do transporte público. Ao fim de semana gostariam de ir passear ao centro da cidade ou à cidade ao lado de transporte público. Primeiro, não há ao fim de semana, e quando houver, era importante que o passe permitisse que ao fim de semana também se circulasse. A Susana referiu que fora do período escolar
deixam de haver autocarros como se isso fosse uma medida de poupança, mas não é nenhuma medida de poupança. O operador continua a pagar aqueles meios, simplesmente eles estão ociosos. É um absurdo completo. E hoje o que aqui temos uma grande oportunidade no meio destes contratos, porque a sustentabilidade ambiental não pode esperar que os 7 anos passem para que então demos a oportunidade às pessoas para trocar o carro privado com o transporte coletivo. A mesma coisa é válida para as frotas, ou seja, eu não advogo que as frotas sejam necessariamente subsidiadas, porque os contratos têm a de suportar investimentos superiores à frota. A Carris vai ter 80% frota sustentável, não é porque gera melhor ou pior, é porque tem financiamento e tem contratos que permitam ter essa frota. É só isso que tem de acontecer no mercado, mais nada. Ou seja, e a frota vai aparecer sem nenhuma dificuldade e com muita alegria da parte dos transportadores, pelo menos deste que vos fala. Bem, a nossa realidade é um pouco diferente, como os meus ilustres colegas de painel já vincaram, mas relativamente à oferta, naturalmente que, pensando num novo plano, esse plano vai repercutir exatamente essa preocupação e, portanto, vamos ter, evidentemente, um crescimento da oferta, mas temos vindo a ter já um crescimento significativo da oferta. Desde 2019, a oferta cresceu 15% na Carris. Depois, há a preocupação com esses clientes mais específicos, no caso concreto, os clientes das escolas, os alunos. E o que nós estamos a desenvolver é um projeto que este ano esteve ainda em projeto piloto, que vai ser agora, no próximo ano, alargado, que é um projeto do transporte escolar, os amarelos, e que nós, neste momento, trabalhamos com 10 escolas, de algumas freguesias de Lisboa. A freguesia de Benfica foi aquela em que trabalhámos com mais escolas, mas também trabalhámos também com Lumiar. Portanto, o que nós estamos a fazer é um serviço em que um monitor acompanha as crianças, estamos a falar de crianças do ensino primário, e as vai sensibilizando exatamente para a importância do transporte público, os vai colocando à vontade nas suas deslocações no transporte público e criando esta cultura do recurso ao transporte público. E isso é um projeto que nós queremos agora ampliar a toda a cidade, enfim, em várias fases. É muito assente naquilo que também que é a nossa rede de carreiras de bairro, que é uma rede muito local e que utiliza também uma tipologia muito específica de veículos e que permite também desenhar melhor este serviço do transporte escolar. É evidentemente que ele está neste momento ainda muito centrado na deslocação escola-casa. Agora, nós temos uma rede muito densificada, porque é a rede da cidade de Lisboa e, portanto, não sofremos, felizmente, das mesmas carências a nível de oferta que eu tenho aqui ouvido e que tenho conhecimento noutras zonas do país. Muito obrigada. Por que não reforçar, então, a oferta, não é? A questão de base. Sim, claro que sim. Absolutamente sim. Essa é a nossa missão, é transportar pessoas. E, portanto, quanto mais oferta e mais pessoas transportarmos, melhor cumprimos a nossa missão. Mas temos aqui alguns aspectos que têm que ser equacionados neste sim. Quando nós reduzimos a oferta, nós, operadores, reduzimos-lo porque vemos autocarros vazios, okay? A circular sem pessoas, ou com 2 ou 3 pessoas que não chegam sequer para cobrir os custos variáveis. E, portanto, quando nós cortamos a oferta, é porque temos uma justificação para isso. Por outro lado, e muito importante, é a autonomia. Nós hoje, como disse o Dr. Luís Cabasso Martins há pouco, já não temos a autonomia que tínhamos, e bem, ou seja, sem juízo de valor. Aqui a questão é, o nosso reforço, nós estamos cá para fazer, nós estamos cá para operar e para executar. Portanto, neste caso, as nossas autoridades terão que ter a consciência, digamos assim, se é necessário fazer esse reforço de oferta e falar connosco, e nós estamos cá para isso, naturalmente com a respectiva contrapartida financeira, se a procura não for suficiente para cobrir os custos inerentes a essa operação. Vai sempre dar tudo no mesmo. Portanto, nós estamos cá para fazer, queremos fazer mais, queremos aplicar melhor os nossos recursos, mas precisamos, por um lado, de que as nossas autoridades nos digam, sim senhor, façam, vocês têm que fazer, e nós estamos cá para aquilo que for necessário. Por outro lado, nós neste momento estamos a sentir alguns picos de aumento de oferta, é um facto,
em algumas localidades, e temos um problema gravíssimo de falta de mão de obra, que é subejamente conhecido de todos, mas que nos condiciona na capacidade de responder a esse aumento da procura. Portanto, se nós não temos motoristas suficientes para aquilo que é o serviço hoje, dificilmente temos motoristas suficientes para dar resposta a esse aumento de procura. E aqui, mais uma vez, temos que reforçar a questão que o Dr. Luís Cabasso Martins falou, que é a questão da idade, de acesso à profissão, fundamental, e por outro lado, e muito importante, considerando que os operadores estão neste momento a ser obrigados a ir ao estrangeiro buscar pessoas, seja ao Brasil, seja a Cabo Verde, seja onde for, portanto, muitíssimo importante é agilizar os procedimentos. Quem vai ao estrangeiro, quem está neste momento a fazer recrutamento no estrangeiro, defronta-se com dificuldades tremendas para conseguir ter as pessoas a trabalhar. E, portanto, dou o exemplo, no nosso caso, nós em setembro tínhamos umas quantas dezenas de motoristas parados, ou seja, à espera de cumprir todos os requisitos e formalismos legais para poder conduzir, e não conseguíamos fazer os serviços todos. Portanto, é uma dificuldade que temos neste momento e que é importante ser pensada, digamos assim. De facto, esta questão dos tripulantes é fundamental. É uma dificuldade que eu, quando estive outra vez com o Administrador da Carris, e não foi assim há tantos anos, não sentíamos. E, portanto, é uma realidade nova para a qual nos temos que adaptar. Nós, felizmente, ainda não fomos recrutar no estrangeiro, ainda não foi necessário, temos conseguido fazer recrutamentos nacionais, mas cada vez com maior dificuldade. Este ano tivemos que lançar um programa em que cada motorista ou cada tripulante que é trazido por um trabalhador da Carris, esse trabalhador da Carris recebe um prémio, e com isso tivemos um incremento muito grande das candidaturas, porque as pessoas sentiram que tinham ali um rendimento associado, e só assim, dessa forma, é que conseguimos cumprir as metas que tínhamos definido para este ano. E, portanto, de facto, é preciso mesmo, ao nível do quadro legal, criar aqui alguns estímulos, como foi muito bem referido pelo Dr. Luís Cabasso Martins, para resolver esta questão do recrutamento, porque senão vamos ter um problema muito sério neste setor nos próximos anos. Muito obrigada. Agora passava aqui a palavra ao Dr. António, se queria complementar sobre este reforço da oferta, sobre irmos à procura dos novos passageiros nas zonas de interstício. Eu acrescentava até um tema que tem surgido recorrentemente naquilo que nós temos feito, que é a impossibilidade de aceder ao emprego por ausência de transporte público. E isso é um tema que não é exclusivo, deixamos dizer, das áreas com uma densidade populacional mais baixa. Estamos a encontrá-lo na área metropolitana de Lisboa, é um tema, e, portanto, há aqui há uma resposta que o transporte público também, que também tem a ver com esta questão da escassez dos recursos, e por isso é que me lembrei, peço desculpa, e agora pedi aqui o seu contributo. Bom, eu acho que a resposta, de certa maneira, foi dada. Quer dizer, vamos lá ver, nós na Lesíria do Tejo, eu tenho amigos meus que dizem, pá, não me importava nada de vir para aqui viver, desde que tivesse uma boa rede de banda larga e conseguisse, estou a 60 km de Lisboa, eu tinha muito melhor qualidade de vida, quer dizer, não perdia uma hora na segunda circular todos os dias, se pudesse. Obviamente que a atração portanto, há gente, e porque a Lesíria tem perdido população, mas todos os censos, porquê? Porque as pessoas, cada vez mais, a escolaridade aumentou, há muito mais recursos humanos de miúdos com 22 anos com um curso superior, e que no interior do país têm alguma dificuldade em arranjar um emprego qualificado. Obviamente que vão para onde? Ou para a área metropolitana de Lisboa, ou para a área metropolitana do Porto, ou para a área metropolitana da Europa, enfim, não é a área metropolitana, mas está-se toda a gente a ir embora. E essa questão do emprego e do transporte foi respondido, quer dizer, há que ter consciência desta realidade, quer dizer, mesmo a sustentabilidade ambiental, quer dizer, a Lesíria do Tejo, que tem uma frota de 170 veículos, vamos torná-la sustentável. Eu ando num carro elétrico, ok? Agora, face ao investimento que é necessário fazer e à sustentabilidade do sistema, nós temos que ir de grau a degrau, é impossível fazer assim, mudar uma frota e estamos a corresponder às alterações climáticas. E a mesma questão relativamente
no período fora das aulas escolares, há transporte público na mesma, não, pode não haver, sei lá, há 4 carreiras por dia, passa a haver 2. É óbvio que nós vamos ter com alguém, se vamos implementar serviços à meia-noite, de Santarém passava a Terra de Marcos, corremos o risco de andar lá uma pessoa. Quem é que paga? É o serviço público, somos nós. Agora, esta medida não pode ser encaminhada e direcionada para as autoridades. Nós temos que ter alguma razoabilidade, temos que oferecer transporte público às pessoas para que possam resolver os seus problemas do dia-a-dia em termos de trabalho. Óbvio, e disso não está em questão. Maior assiduidade, maior regularidade, maior rotatividade, mais carreiras a fazer o mesmo trajeto. Isso tem a ver com a sustentabilidade do sistema e não é sustentável nem para os operadores, nem para nós, autoridades de gestão, nem para os 11 municípios. Quer dizer, eu não consigo... A área metropolitana tem 2,8 milhões de habitantes, Cascais pode fazer aquilo que faz, mas a Lesíria não consegue, nem os operadores da Lesíria, nem Transdev, é impossível fazer isso, quer dizer. Agora, temos que dar resposta às pessoas e ninguém vai ficar sem ir para o trabalho por falta de transporte público. Isso não acontece, pelo menos não me aparece, e eu sou autoridade de transportes, há vários anos, nunca tive nenhuma pessoa a contactar a autoridade de transportes a dizer que não tem transporte público para ir trabalhar. Tenho outras questões, do chegar atrasado, ou de passar mais tarde, ou de não passar, etc. Isso aí vão dizendo. Agora, dizer que não conseguem ir trabalhar porque não têm transporte público, até agora a autoridade nunca recebeu uma questão dessa. São as expectativas, ou seja, as pessoas não têm expectativa, mas vão ter. Porque à medida que estes sistemas foram sendo alargados a vários territórios, o tal mercado eleitoral vai exigir mais transporte para as pessoas. Isso é inevitável. Sobre a questão da sustentabilidade ou não, eu só gostava que trabalhássemos mais com dados, porque per capita, a sua oferta, eu como não sei os dados vou jogar pelo seguro, é metade da oferta per capita que tem a área metropolitana de Lisboa. Pronto, mas na maior parte do território é 20%. Portanto, porquê é que os outros territórios vão ter menos acesso ao transporte per capita, insisto, do que aquele que tem a área metropolitana de Lisboa? Esta é a grande questão da mobilidade no país. Claro que não vale muitos votos, porque só as áreas metropolitanas é que têm habitantes, mas isso é outro debate. Deixe-me só. Eu julgo que na primeira intervenção que fiz, eu até quase que falei diretamente para o seu secretário de Estado para fazer uma distinção entre áreas metropolitanas e o resto do país. Eu acho que isso está. E portanto, o per capita do parto é totalmente distinto entre as áreas metropolitanas e o resto da. Mas os sistemas têm que ser concebidos e feitos para as regiões. Agora, não vamos pôr na Lesíria 7 carreiras ou 8 por dia de Santarém para Salvaterra de Magos só para dizer que temos disponível essa oferta depois que não anda lá ninguém. Portanto, há aqui a razoabilidade das redes que tem que ser efetuada e não desmesurar completamente o conceito. Claro que temos que melhorar, obviamente. Agora, tem que ser sustentável em termos económicos e financeiros para ambas as partes, não prejudicando qualquer município que viva na Lesíria do Tejo. Muito obrigada. Pronto, falamos aqui já um pouco sobre as dificuldades eu acho que estes temas, e concordo com o Sérgio, eu acho que esta necessidade vai surgir mais. Não é à toa que agora, quando ouvimos falar de vamos mudar as regras do IUC, vamos incrementar valor, as pessoas ficaram todas muito preocupadas, porque a verdade é que é muito fácil ter um carro muito velho, mas que, sendo agora poluente, vamos incrementar os custos e as pessoas começam a equacionar. E há pouco tempo estava num workshop, numa CIM do Norte, em que nos dizia, curiosamente, eles diziam, nós não queremos transporte a pedido. O que nós queríamos era um passo para andar de táxi. Portanto, na verdade, era exatamente isso. Portanto, as pessoas sentem que até gostariam de ter uma alternativa, mas que tem que ser uma alternativa que lhes responda às necessidades e que tem que ser conhecida, e elas até se conseguem adaptar,
mas tem que estar disponível e, no fundo, a aproximação que eles fizeram foi, não, é um táxi, quando se esqueceram que muitas vezes o transporte de pedido é garantido até por sistemas de táxi, portanto, isso é uma reflexão que eu acho que vale a pena. E agora, acho que já estamos a chegar quase ao limite, eu ia deixar quase a pergunta que esteve aqui subjacente e que é também, de certa forma, provocadora, que é, há alguns contextos, nomeadamente o Algarve, que quase que já está a pensar no segundo contrato. Portanto, nós temos aqui um compasso em que começaram uns, depois outros, e ainda há outros que estão por conquistar o primeiro contrato, mas já estamos a começar a pensar no segundo. O que é que nós aprendemos com este primeiro contrato? O que é que valia a pena que os segundos contratos fossem? O que é que, nesta perspectiva, não apenas da sustentabilidade, que eu percebo que é muito importante, e tendo em consideração todos estes constrangimentos, mas o que é que nós devemos mesmo fazer diferente para que corram melhor para todos, para as autoridades, para os operadores, para os passageiros e para a sociedade em geral? Sim, eu mencionei isso na minha intervenção inicial. Nós precisamos de transparência sobre o que acontece sobre todos os contratos, naquilo que está bem, naquilo que está mal, porque só assim se consegue fazer a síntese, e essa síntese deve ser feita, no nosso entender, pela AMT. Pode ser feita também por autorregulação, pela própria associação do setor. Estamos também a pensar nisso como uma forma de contribuir para uma avaliação da primeira geração. Mencionou o Algarve, não é por acaso, foi o primeiro contrato a arrancar, e se não começam rapidamente a preparar o próximo, ele vai acabar daqui a 3 anos, portanto, é natural que o estejam a fazer, e só é pena que o façam isolados, que não o façam enquadrados numa política que venha das aprendizagens anteriores. É esse o grande desafio. A nossa situação é completamente distinta. Não é? Eu julgo que tem-se feito uma evolução significativa nos transportes ao nível do financiamento. Eu sou novo, mas já sou do tempo em que essas empresas públicas estavam muito mais subfinanciadas do que estão hoje. E, portanto, temos que perceber que houve uma melhoria significativa dessa realidade. Claro que nós queremos sempre ter melhor autonomia e maior autonomia financeira e gostávamos sempre que nos fosse dado ainda mais recursos financeiros do que aqueles que efetivamente nos são disponibilizados, quer ao nível do contrato, e portanto neste caso com a nossa Autoridade de Transportes, que é a Câmara Municipal de Lisboa, quer também nos vários financiamentos que vamos obtendo nos diversos programas comunitários, e gostávamos sinceramente que alguns destes programas refletissem uma maior preocupação com o transporte de passageiros no modo rodoviário. Em certos momentos até manifestaram essa preocupação, mas hoje, como sabemos, há um conjunto muito significativo de verbas que está aí para a ferrovia e, portanto, naturalmente que isto, não digo que degrada ao nosso setor, mas torna mais difícil essa renovação de frota que se pretende. São objetivos muito ambiciosos, mas os recursos, especialmente para as empresas portuguesas, não são muito adequados a tanta ambição, e portanto tem que haver aqui de facto um equilíbrio. Mas aqui o importante para nós o nosso contrato é um contrato relativamente muito mais simples, é um contrato transparente, é um contrato com uma empresa, como eu dizia há pouco, está há 151 anos em Lisboa, que tem o exclusivo do transporte público de passageiros à superfície, pelo menos formalmente tem. E, portanto, na nossa parte, o que procuramos, como eu dizia há pouco, é responder da melhor forma, com a qualidade de serviço. E, efetivamente, não temos as mesmas preocupações ou de forma tão aguda como têm alguns dos outros operadores. A Algarve tem um primeiro contrato, nós não temos contrato, nós estamos a viver com autorizações provisórias, até porque lançámos um concurso público internacional, ficou deserto. As autorizações provisórias terminam agora em 2 de dezembro e temos que pensar o futuro. Ou seja, o futuro que é amanhã. Bom, relativamente aos contratos, e pela experiência que temos e pelo conhecimento que temos das várias zonas, primeiro ponto e fundamental é, efetivamente, que os contratos sejam bem feitos, que tenham ou os cadernos de encargos, neste caso, primeiro que tudo, que tenham em conta a efetiva realidade daquilo que é o serviço público. Se nós não tivermos contratos sustentáveis do ponto de vista económico ou financeiro, nós não poderemos ter operadores fortes
E se não houver operadores fortes, não há concorrência. Daí que muitos dos nossos concursos no país inteiro, não só na Lesíria, tenham ficado desertos. E, portanto, não havendo concorrência, não há mercado, ou não há possibilidade de melhorar o serviço. E, portanto, este é o ponto-chave. Contratos que tenham em conta a verdadeira realidade da operação, o verdadeiro impacto dos custos, o verdadeiro impacto da demografia e das características económicas de cada sociedade, ou seja, de cada região. E, portanto, esses contratos que têm que ter isso em conta. Por outro lado, se esses contratos tiverem isso em conta, aquele mecanismo que já foi falado hoje aqui, que é o REF, passa a ser pura e simplesmente um REF, ou seja, passa a ser aquilo que realmente é algo extraordinário, para usar de forma extraordinária. E, portanto, é importante a sustentabilidade e o bem-fazer dos contratos. E, para isso, para além das autoridades, a AMT tem efetivamente um papel crucial. E eu questiono isto, que é como é que vêm para a rua, no passado, contratos que, fazendo as contas, dão milhões de euros de prejuízo. Isso não pode ser. Portanto, se alguém errou a fazer o caderno de encargos num primeiro momento, num segundo momento, quando o caderno de encargos é avaliado por quem de direito, isso deveria ter sido retificado. E não foi. Daí termos tantos concursos que ficaram vazios. Portanto, melhores cadernos de encargos que assegurem termos operadores fortes. Depois, ainda na contratação, uma questão importante, que é o CCP tem outros mecanismos para além do concurso público. E se nós queremos escolher bem, eu como operador posso não ter capacidade financeira ou posso ser medíocre, entre aspas, e apresentar uma proposta brilhante. E o que é que vai ser escolhido num concurso público? A proposta, não o operador. E, portanto, fica o desafio, por que não utilizar este mecanismo? Por que não ir, numa primeira fase, usar a prévia qualificação? Portanto, escolher os operadores que se podem classificar como bons, para depois esses mesmos apresentarem uma proposta que poderá ser depois escolhida como sendo a melhor. E mais um desafio nestes concursos, que é essa melhor proposta ter critérios de... Ou seja, este caderno de encargos possa ser equacionado não só pondo a ênfase no preço, mas sim densificar os critérios de qualidade. Também penso que poderá ser melhor para o futuro dos concursos. E, por último, não esquecer que o serviço público tem que ser autossuficiente. E autossuficiente não só pela procura que tem, mas por aquilo que é em si. O serviço público, a capacidade de prestar um serviço à população, de satisfazer uma necessidade da população. E, portanto, se é uma necessidade da população que tem que ser satisfeita e que por si só não é autossustentável, então não podemos usar outras atividades desses mesmos operadores, como fizeram durante tanto tempo, que tiveram que suportar, digamos assim, o déficit dessas operações, nomeadamente nas regiões de baixa densidade. E pronto, e não tenho mais nada a dizer, por agora. Então, o problema de ter uma moderadora que é consultora também é que tem opinião. E, portanto, eu aqui também me atrevi a acrescentar contratos menos rígidos naquilo que são os termos em que são definidas as redes. Uma das coisas que tenho visto em muitos sítios é que nós desenhamos uma rede hoje que daqui a 2 anos já não é aquela rede e estamos partilhados por percentagens, por valores. Obviamente tem que haver razoabilidade, ou seja, não podemos dizer agora que era o dobro da rede dentro deste contrato, mas eventualmente como ensinamento, e aqui mais uma vez a palavra para o Sr. Secretário de Estado, é a questão de termos contratos que no fundo permitam flexibilidade sem complicar e não apenas na questão da formação do preço, devendo na estruturação da oferta que estamos a proporcionar, porque abrir uma nova escola, há uma zona empresarial e é muito difícil fazer adaptações às redes que estão nos cadernos de encargos. Estamos mesmo em cima da hora, não sei se o Sr. Secretário de Estado quer dar uma palavra. O
ambiente de transportes é mesmo assim. Não, só fui interpelado 2 vezes sobre a questão do PARTE e eu fiz uma referência na minha comunicação aqui no início ao PARTE, mas não o detalhei de facto e queria clarificar o seguinte. Objetivamente, o PARTE foi criado em 2019 com um objetivo muito concreto, reduzir o preço dos passos. E, portanto, o dinheiro foi distribuído em função de onde os espaços estavam. Os espaços estavam onde havia mais pessoas, nas áreas metropolitanas. E, portanto, isso criou, naturalmente, aqui olhando para os números do CUR, um enviesamento do ponto de vista do território. O ProTransp veio para tentar dar uma ajudinha ao território, mas foi consumido logo pela pandemia, nem foi praticamente utilizado para isso. E o Extra Parte, que é uma verba também muito significativa, veio para resolver, para pagar fogos, para manter as ofertas que existiam. Tudo somado, 260 milhões de euros em 2023. Esta verba vai-se fixar e vai ser ampliada, mas nós vamos distribuí-la numa lógica completamente diferente. Ou seja, já não é os passos, já não é... A lógica vamos distribuir em função da oferta e da utilização existente, porque tem que haver uma ligação entre as coisas, mas olhando para o território e introduzindo um fator corretivo que tem a ver com, nos territórios que têm menos utilização de transporte público, nós vamos dar um incentivo adicional para que possam ser tomadas medidas que aumentem essa procura. E, portanto, vai haver, para as zonas que não as áreas metropolitanas, uma boa notícia, por certo, quando virem a forma como a verba do Incentiva Mais TP, Incentiva Mais Transporte Público, é assim que lhe vamos chamar, quando as regras forem conhecidas e quando a distribuição for feita. Portanto, só para sossegar o António Torres, para dizer que concordo consigo e que estamos a trabalhar nesse sentido. Era só este esclarecimento que eu acho que fazia falta dar, já agora, para não ficar aqui esta falta de informação. Obrigado. Muito obrigada. Penso que, se calhar, resta-nos agradecer ao nosso painel. Acho que foi uma conversa muito interessante. Deixou aqui pistas.